Olá, amigos. Hoje eu gostaria de debater aqui com vocês, um tema que pelo menos há um bom tempinho já vem me chamando a atenção, envolvendo o Volkswagen Taos, modelo aí que foi lançado em 2021 como um concorrente em especial para o Jeep Compass e também chegou ao mercado aqui no mesmo ano do Toyota Corolla Cross. Mas, ao contrário aí dos representantes da Jeep e da Toyota, o Taos ele não obteve aí, o mesmo sucesso comercial que nós observamos tanto no caso do Compass quanto do Corolla Cross, apesar do modelo da Volkswagen reunir aí uma série de atributos interessantes dentro do segmento. Então acho interessante a gente tentar realizar aqui de forma conjunta, uma análise sobre por que isso ocorre, por que o Volkswagen Taos não deslanchou aqui no mercado brasileiro, ao contrário dos seus concorrentes diretos, então no caso aí, como eu já citei, o Compass e o Corolla Cross. Bom, colocando em perspectiva, eu separei aqui alguns números de mercado. Então nós temos aqui no acumulado de 2022, segundo os dados da Fenabrave, o Compass somando 40.713 unidades vendidas de janeiro até agosto agora deste ano, sendo que desse total 30.776 unidades, ou 75,5% desses emplacamentos, eles correspondem aí a vendas diretas, Então, nós estamos falando aí de frotistas, também quem realiza, por exemplo, a compra com isenção, ou também nós sabemos, que a Jeep é muito agressiva nos seus descontos para quem realiza a compra com CNPJ, seja aí um microempresário, por exemplo, já tem acesso a bons descontos na gama Jeep. Então, uma estratégia comercial bem mais robusta, a gente pode dizer assim, por parte aí da marca norte-americana. Partindo aqui então para o Corolla Cross, nós temos aí no acumulado de 2022 29.128 unidades emplacadas, sendo que 15,6% desse total, ou 4.563 carros, eles foram adquiridos aí no regime de venda direta, junto aí à fabricante japonesa. Já então aqui o Taos, um ponto que chama a atenção, ele registra então no acumulado do ano 6.685 emplacamentos, sendo que desse total, 16,8% ou 1.127 carros, eles foram adquiridos no regime de venda direta. Então, a gente nem pode alegar assim, que a Jeep trabalha aí de uma forma muito agressiva comercialmente, ou de certa forma esses números não condizem aí com a realidade, porque o Corolla Cross, no caso a Toyota, ela não ela não tem por prática realizar a venda direta de uma forma mais agressiva. E mesmo assim o Corolla Cross tem um volume de emplacamentos, como a gente conferiu, muito maior do que o Taos. É uma diferença aí bem significativa. Então também nessa questão da política comercial das marcas, não faria tanta diferença assim no caso do Taos, porque caso contrário o Corolla Cross não teria obtido tanto sucesso desde a sua estreia aqui também em 2021 como o Volkswagen. Se a gente já partir aqui para uma análise das credenciais técnicas dos dois modelos, é interessante que o Taos ele também não fica para trás em relação ao Compass e ao Corolla Cross. Nós temos aí sob o capô do Volkswagen uma configuração mecânica única, então no caso é o motor 1.4 TSI associado ao câmbio automático de 6 marchas. Esse motor entrega aí 150 cavalos e 25,5 kg de torque. E vale destacar que mesmo o motor 1.4 TSI ele não se equiparando ao 1.3 GSE aí da Jeep, propulsor também com turbo, injeção direta, que no caso do Compass ele entrega até 185 cavalos e 27,5 kg de torque, vale a pena a gente destacar que o Taos ele é sensivelmente mais leve em relação ao Compass. Então, por isso,
o representante da Volkswagen entrega um nível de desempenho bem equivalente ao Jeep. A gente está falando de uma aceleração de 0 a 100 no caso do Taos em 9 segundos e 3, que é um tempo muito bom, e médias de consumo aí na casa de 10 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada com gasolina. Números equivalentes aí ao Compass com propulsor 1.3 turbo. Já no caso aqui do Corolla Cross, nós temos o motor 2.0 Flex da família Dynamic Force. Esse propulsor ele abre mão de qualquer forma de sobrealimentação, mas ele mescla aí os sistemas de injeção direta e indireta para realçar a eficiência. Ele entrega então aí até 177 cavalos e 21,4 kgfm de torque, sendo que o Corolla Cross, se ele não oferece um torque tão alto, né, como a gente vê aí nos dois modelos sobrealimentados, pelo menos o Corolla Cross ele entrega aí médias de consumo bem competitivas, né? No caso aí que eu acho que a gente analisando aqui para tabela ali de preços, né, das versões dos três modelos, nós temos aí, já começamos a notar algumas diferenças significativas, né? No caso do Taos, ele gravita então entre R$ 178.020 reais, no caso da versão de entrada Comfort Line, e alcança até R$ 205.530 reais na sua opção topo de linha Highline. Já no caso do Compass, considerando somente as versões com motor 1.3 turbo, os preços aí do Jeep eles gravitam entre R$ 171.090 reais, no caso da versão Sport, e alcançam até R$ 225.390 na opção Série S, né, a mais cara e equipada com motor 1.3 turbo. Mas é aqui, quando a gente analisa o caso do Corolla Cross, que nós notamos como o modelo da Toyota é competitivo do ponto de vista ali de custo-benefício, né? O que ajuda a explicar também por que ele alcançou um sucesso significativo no mercado desde a sua estreia, né? Então, nós temos o representante aí da Toyota partindo de R$ 158.790. Então, a gente nota aí uma diferença de quase R$ 20.000 em relação ao Taos de entrada. E o Corolla Cross, somente então nas suas, considerando o seu universo de versões não eletrificadas, ele alcança até R$ 191.690 com o propulsor 2.0 Flex. O que também é importantíssimo no caso do Corolla é a sua lista de equipamentos de série. Mesmo muito mais barato em relação aí ao Taos e ao Compass aí na sua configuração Sport, ele se destaca porque ele já traz então desde a versão XR o pacote Toyota Safety Sense de assistência de condução. Então nós temos no Corolla Cross de entrada recursos como o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o piloto automático adaptativo, o assistente de permanência em faixa e o farol alto adaptativo, que sem dúvida aí figuram como atributos muito relevantes a favor do Corolla Cross. Então a primeira pista aí que a gente já pode dizer assim, né, envolvendo o Taos, é que o modelo aí, principalmente no seu catálogo Comfort Line de entrada, ou ele deveria contar aí com um preço menor, ou oferecer aí uma lista de itens de série mais robusta. Inclusive vale até citar, né, que no caso do Corolla Cross ele já sai de fábrica até com 7 airbags, enquanto tanto o Taos quanto o Compass Sport eles contam apenas com 6 airbags. Mas é importante a gente destacar no caso do Volkswagen que ele de fato ele adiciona alguns itens na configuração Comfort Line que não estão presentes tanto no Compass Sport quanto no Corolla Cross XR, como por exemplo o revestimento interno de couro, o ar-condicionado automático digital com 2 zonas de atuação, uma central multimídia com tela maior, né, no caso aí 10 polegadas, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então de fato ele é um SUV intermediário e um pouquinho mais equipado. Bom, muita gente também questiona o fato, por exemplo, do Taos ele ser produzido na Argentina, né, o que poderia abalar ali o ritmo de produção e chegada do modelo aqui ao Brasil. Eu não acho que esse deve ser um problema muito grande assim para o Volkswagen. Porque se a gente olhar para o passado, né, vale destacar que, por exemplo, a Chevrolet já produziu um carro de altíssimo volume, que foi o Classic, né,
aí a sua versão final do Corsa Sedan, né, enquanto ele ainda foi produzido. Ele chegou a ser produzido na Argentina, um modelo aí também, como eu já disse, de alto volume, sem problema nenhum, sem que isso comprometesse o abastecimento aqui do mercado brasileiro, né? E é interessante destacar que o Taos ele ainda entrega um conjunto tão competitivo quanto o do Compass e do Corolla Cross. Pelo menos na minha opinião, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o Taos tem a cabine ali mais espaçosa entre os seus concorrentes, e também nós temos uma vantagem no porta-malas, né? Com o compartimento do Taos alcançando aí 498 litros de capacidade, enquanto no caso aí do Compass nós temos 410 litros, segundo aí, né, o padrão VDA tradicionalmente aceito, ou 476 litros na medição líquida, enquanto o Corolla Cross ele alcança 440 litros no seu porta-malas. Vale a pena também outra observação relevante a favor aí do Taos, ainda falando sobre a concepção mecânica, é que o modelo da Volkswagen ele conta, por exemplo, com suspensão independente nas 4 rodas, e é o único desses 3 modelos que a gente está analisando aqui a contar com o eixo traseiro do tipo multibraço, né? No Corolla Cross, por exemplo, a gente tem a suspensão mais simples ou mais convencional entre os 3, aí com eixo de torção entre as rodas traseiras. Já o Compass, ele conta com suspensão independente mais do tipo McPherson, né, para as 4 rodas, que é um layout também interessante, um pouco mais robusto, né, mas não é tão sofisticado, a gente pode dizer assim, em relação à disposição multibraço presente aí no eixo traseiro do Taos. Eu gosto particularmente, falando aqui do Taos, acho um modelo bem equilibrado, com um rodar interessante. Ele não deve nada em relação aos seus competidores, mas é interessante, né, a gente colocar em perspectiva porque ele não emplacou, né, entre aspas, aqui no Brasil. Bom, a gente tem essa questão do custo-benefício, né, que nem nós já analisamos, que de fato poderia ser mais favorável no modelo aí da Volkswagen, mas fica essa dúvida, né, será que é só isso? Então conta aí também com a sua opinião, né? É o que você acha do modelo da Volkswagen, se ele é páreo aí ao Compass, ao Corolla Cross, e por que ele não vingou por enquanto aqui do Brasil. Na minha última observação é que a gente pode até acreditar essa questão do nível inferior de vendas do Taos aqui no Brasil para a questão do desabastecimento aí de componentes, né? Principalmente envolvendo semicondutores, mas é justo dizer que todas as montadoras foram abaladas, né? Então, assim como a Volkswagen, a Jeep também foi, a Toyota também foi, mas isso não foi um impedimento para que tanto Compass quanto Corolla Cross eles alcançassem aí números de venda bem interessantes aqui no mercado brasileiro ao longo deste ano. Então, né, fica essa dúvida aí, essa ressalva em relação ao Taos. Quem sabe a Volkswagen não prepare aí um reposicionamento, uma nova estratégia para o modelo para aquecer as vendas aí do SUV. Mas em resumo, né, como eu já disse, só para finalizar, eu acho o Taos sim um produto muito interessante, não deve em nada tecnicamente em relação ao Compass e o Corolla Cross, mas por uma questão de aceitação do mercado, suas vendas ainda não decolaram. Bom, então é isso aí, amigos. Essa foi a mensagem que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês e a gente se vê em breve. Até lá!